Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana e neste vídeo eu vou fazer a demonstração da construção de um dossiê. Então, basicamente, o que precisa ter no dossiê do cliente? O que o agente de registro precisa acrescentar na lista de documentos antes de validar e enviar para a central de verificação. Então, o primeiro exemplo vai ser referente à pessoa jurídica, tudo bem? E eu vou dar o exemplo de um cliente que apresentou a CNH como documento de identificação. Então, para fazer a consulta do cartão CNPJ, nós vamos acessar o portal do Gov na aba de Empresas e Negócios, selecionar a opção Rede Sim. Posteriormente, consultas de pessoa jurídica. E então nós vamos selecionar a opção para emitir comprovante de inscrição e situação cadastral com código de autenticação, que é o Rede Sim, tá? Lembrando que para fazer essa consulta não precisa acessar com o login do cliente, ok? Com o seu próprio login, com o seu certificado digital, você consegue fazer esta consulta, tá bom? Então basta selecionar essa opção. E então, no campo de CNPJ, nós vamos informar o CNPJ da empresa do nosso cliente. Feito isso, nós não vamos selecionar a opção de emitir, porque reparem que se eu seleciono a opção de emitir, ele acaba dando erro, o usuário não consta como representante da pessoa jurídica. Porém, se nós informarmos o CNPJ e no teclado do computador selecionar a opção de Enter, ele vai trazer para a gente o resultado dessa consulta, tá? Então, esse documento, essa consulta do CNPJ pelo Rede Sim já substitui qualquer outro documento de pessoa jurídica. Nós temos o nome do representante legal, nós temos o quadro de sócios e administradores com a qualificação e temos o código de autenticidade, tá? Então, com essa consulta, também não precisa fazer a validação da autenticidade, tá bom? Apenas este documento. O segundo documento obrigatório, que também é muito importante, é a consulta do CPF do nosso cliente. Então, através desse site aqui, dos serviços da Receita Federal, e também é do Gov, nós vamos informar o CPF do nosso cliente. E posteriormente vamos informar a data de nascimento. Preenchendo esses dois campos, nós vamos então selecionar a opção de sou humano e posteriormente em consultar. Feito isso, ele vai trazer o resultado da nossa pesquisa, informando o número do CPF, o nome do cliente, data de nascimento, situação cadastral, data da inscrição e o dígito verificador, tá? É importante que caso você faça a consulta do CPF e conste com informação de óbito ou cancelado, não será possível fazer a emissão do certificado digital, tá? Então, caso conste como cancelado ou com informação de óbito, não pode ser feita a emissão. Em outro tipo de situação, é possível fazer. Então, por exemplo, a situação cadastral está irregular. Ainda assim, é possível fazer a emissão, tudo bem? O próximo documento que nós precisamos anexar, nesse caso, como o documento de identificação apresentado foi a CNH, nós vamos precisar anexar a consulta da CNH. Então, nós vamos acessar o portal de serviços do Senatran, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer nessa tela é selecionar a opção de entrar com o GovBR. É possível entrar usando o CPF e senha ou então com o seu certificado digital. Feito isso, ele vai fazer uma adesão ao sistema. Nesse momento, nós vamos sempre selecionar a opção de agora não, ok? E posteriormente, aqui nessa barra, no canto
esquerdo, nós vamos selecionar a opção de validação e posteriormente CNH. Feito isso, ele vai trazer aqui para validação da CNH. Então, nesse momento, nós vamos preencher com o CPF do cliente. Em seguida, nós vamos informar o número de registro, que é o que consta abaixo da foto do cliente. E após informar o número do registro, nós vamos colocar o código de segurança. O código de segurança ele fica abaixo da data de emissão, tá? Então, nós vamos informar este código. Preenchendo esses 3 campos obrigatórios, nós vamos selecionar a opção de prosseguir. Feito isso, ele trouxe aqui que a CNH está válida, a CNH com código de segurança válido, tá? Todas essas consultas precisam ser salvas na pasta do cliente e anexadas na lista de documentos no momento de validar, tá bom? Essas consultas são obrigatórias e todas elas possuem o prazo de validade de 7 dias corridos a partir da data de emissão. Caso a consulta esteja vencida, é importante que você refaça a consulta, bom? Para que ela esteja dentro do prazo de 7 dias corridos. Então, o que é obrigatório, né? Em caso de apresentação da CNH. A CNH, tá? Precisa anexar o documento de identificação, essa consulta da CNH, a consulta do CPF e, se for pessoa jurídica, a consulta do cartão CNPJ emitido pelo Redsim com o código de autenticidade. E caso o documento de identificação seja a carteira de classe ou então o título de eleitor, também é necessária a consulta desses documentos, tá bom? Caso o documento apresentado seja o RG, então é obrigatório realizar a consulta do RG no sistema, tá? Na parte do SAR, onde a gente também já tem um vídeo explicando como realizar essa consulta. Basta acessar a nossa base de conhecimentos no campo de consulta RG. Esse foi o vídeo, espero que tenha dado para entender e até o próximo vídeo. Muito obrigada!